João 13, 34 e 35. Acharam? Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Eu vou ler novamente. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nosso Pai, abençoa esse tempo. Esse é o nosso pedido, que esse tempo agora venha honrar ao Senhor e honrar a Tua palavra. Nosso coração pode estar submisso à Tua vontade e a nossa mente entregue, Senhor, na meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um novo mandamento vos dou. E quando fala um novo mandamento vos dou, ele está apresentando algo novo, e que muitas vezes a gente pensa assim, amar uns aos outros, a gente já ouviu isso, o próprio Jesus já disse isso. Mas aqui, o que ele está querendo dizer com um novo mandamento vos dou? Eu fiz essa pergunta quando estava pensando nesses versículos, e eu lembrei do antigo mandamento, e os irmãos sabem qual é o antigo mandamento, que a gente logo lembra quando se refere à palavra mandamento. A gente lembra das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos realmente eram um resumo da lei, escrita pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. E a gente já viu, eu falei algum tempo atrás, que pode ser, o dedo de Deus ali, pode ser um milagre, pode indicar a ação de Deus, não exatamente que Deus pegou o dedo e ficou cravando na pedra, escrevendo na pedra, mas o milagre de Deus fazer os 10 mandamentos ali. Ele escreveu. É uma aliança, e provavelmente ela foi escrita em 2 vias, lembram disso? Uma ficava, as 2 pedras não significavam exatamente 5 de um lado, 5 do outro, 2 pedras, mas provavelmente significava 2 vias, indicando que uma ficava com Deus e a outra ficava com o povo. E aí, elas eram guardadas dentro de uma arca, com uma tampa chamada propiciatório, atrás de uma grande cortina, acessada por poucas pessoas, alguns sacerdotes, e por meio de sacrifícios. Esse era o que acontecia com os mandamentos. De modo geral, os 10 mandamentos, e a gente começa a pensar assim, eles eram restritivos. Não sei se os irmãos lembram dos 10 mandamentos, mas a grande maioria começa com um não. O primeiro é: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí tem: lembra-te do sábado para o santificar. Como que a gente pensa assim, olha, não esqueça, lembra do sábado para o santificar, e honra teu pai e tua mãe. Mas aí vem os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás mau testemunho, não cobiçarás. Não, como quem diz assim, olha, são mandamentos restritivos daquilo que vocês não devem fazer. Não faça, como que mandamentos que estabelecem algum limite. Sabe quando se põe limites? Limites. O mais positivo ali talvez seja: honra teu pai e tua mãe. Lembrando assim, olha, lembra, honra. Mas são mandamentos, de modo geral, restritivos. E sabe qual que era o problema de Israel? Depois dos 10 mandamentos, o problema que Israel desenvolveu era um problema que Jeremias escreveu.
em 17:1, Jeremias 17:1, ele escreveu: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas sim, mas nas tábuas dos seus corações, e nas pontas dos seus altares. Jeremias lembra o povo e diz assim: olha, quando vocês forem fazer sacrifício lá, não tem toda essa questão, esses 10 mandamentos que estão dentro de uma arca, atrás de uma cortina, com um sacerdote que vai uma vez por ano, lá estão os mandamentos que dizem aquilo que é para vocês não fazerem. Pois é, o pecado de vocês está gravado com estilete de ferro, com ponta de diamante na tábua do coração de vocês e na ponta dos altares que vocês prestam o culto de vocês. Essa situação de Israel, irmãos, lembram de uma coisa, essa situação de Israel não era diferente da nossa situação. A gente não deve achar que a gente era diferente antes de conhecer a Jesus, pois é assim que o pecado estava cravado em nosso coração. Era assim também a nossa atitude, mesmo que pensando em Deus, religiosa, de como a gente se achegava a Deus ou de quem era a gente. Era assim. Mas aí vem um novo mandamento. Só que esse novo mandamento não era mais escrito nessas tábuas de pedra, mas o Senhor disse que ele seria gravado nas tábuas do coração. E aí o próprio Jeremias, ele profetizou uma nova aliança. Ele disse em Jeremias 31, o Senhor disse através de Jeremias 31, 33 e 34, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, eu porei a minha lei no íntimo deles. Eu farei com que a lei penetre no coração deles, entre no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Lá em Ezequiel 36, 26 e 27, ele ainda lembra assim, ele diz, dar-vos-ei um coração novo. E o título da mensagem de hoje, que vai ser breve, ela vai ser um mandamento novo para uma vida nova. E aqui, Ezequiel, dizendo sobre a nova aliança, ele fala, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, parecido com as tábuas, onde Deus agiu com o milagre ali. Mas Deus ia fazer diferente, Deus ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. O Senhor agindo através de um espírito, colocando agora um mandamento dentro do coração, fazendo com que as pessoas conseguissem obedecer a Deus de uma maneira agradável a Deus, colocando os estatutos lá, através do Espírito. E guardareis os meus juízos e os observareis. Vocês finalmente obedecerão. Finalmente obedecerão. E aí a gente entra com alguns textos do Novo Testamento, começando fazer a gente entender o que é esse novo mandamento que o Senhor deu. Um novo mandamento vos dou, mas um novo mandamento que é coberto de possibilidades. Possibilidades da gente agora olhar para Deus e agir de maneira diferente. Porque a gente sempre, quando a gente olha para esse novo mandamento, ele não deve ser pesado, mas ele deve ser redentivo e libertador. O apóstolo Paulo escreve assim em 2 Coríntios 3:3. Estando já manifesto ele escreve, estando já manifesto com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3, 7 a 9. E se o ministério de morte
Qual é o ministério de morte que ele se refere? Talvez seja aquele ministério que diga muito não, 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 não faça, não faça, não faça, no qual as pessoas ainda não viam a possibilidade de conseguir fazer por si mesmas, mas apenas indicava que as pessoas não conseguiam fazer. Se o ministério de morte foi gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque sim, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele se revestiu de glória, as pessoas olharam e viram a nuvem, viram toda aquela manifestação de Deus e reconheceram essa glória. E foi revestido de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava por causa da glória do seu rosto, que desvanecia. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E agora a gente começa a entender aqui que essa glória do ministério da justiça não é apenas uma glória de ver um brilho no rosto, como eu já falei há um tempo atrás, mas era a glória de ver um caráter transformado de dentro para fora. Um Deus que se tornou presente, mas um Deus que se tornou presente derramando o Espírito dele, para que as pessoas recebessem o Espírito dele e pelo poder de Deus fossem transformadas naquilo que Deus é, na pessoa que Deus é. Mostrando que o sacrifício agora era aceito de um coração de carne, entendido a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente começa a entrar em textos como João 14, 16 a 21, onde o próprio Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, aquele que vai estar ao lado de vocês, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ou não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, e vós também vivereis. Dá para repetir isso, irmãos? Porque eu vivo e vós também vivereis. Porque Jesus ama, nós amamos. Não apenas como se fosse uma justiça imputada, porque a justiça de Jesus foi nos dada diretamente imputada, mas como que ele, lembrando que a vida, como que um transplante de vida, de sangue, dado, como se o amor fosse oxigenado dentro da gente. E ele mesmo dizendo: porque eu vivo, vocês vivem, e vocês viverão. E ele continua dizendo: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não guarda por obrigação agora, mas aprendeu a guardar pela revelação da própria pessoa de Jesus Cristo, de um coração transformado em carne, guarda pelo resultado da comunhão. Aquele que os guarda, esse é o que me ama. Ele guarda como resultado do amor. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como quem ama agora, olhando, não para as tábuas de pedra, mas para a própria pessoa de Jesus. Ele guarda os mandamentos pela revelação de Jesus, aí ele olha para a pessoa de Jesus, e Jesus diz para ele: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, mas ele guarda porque ama. A gente estudou muito a palavra alelon, ela realmente aparece 105 vezes, 65 vezes era
ela se refere à igreja local. Mas 17 vezes na Bíblia está escrito: amai-vos uns aos outros. 17 vezes nesses mandamentos, alelom, uns aos outros. 17 vezes. As outras 32 a 36 vezes que ela aparece, elas mostram de maneira prática o que é esse amor. Então, quando a gente viu perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, e assim por diante, isso são maneiras práticas, suportai-vos uns aos outros, isso são é uma maneira bem prática da gente vivenciar o que é o amor de Deus, porque o novo mandamento é amar uns aos outros. Ele é diferente de amar o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo é você desejar para o próximo aquilo que você deseja para você mesmo. Mas amar uns aos outros é você aprender a aplicar todo esse amor de Cristo, essa vida de Cristo, na vida comunitária, de maneira prática. E aí o Alelon vai dizer as várias maneiras práticas da gente aplicar isso. E é uns aos outros, como que dizendo, olha, um novo mandamento vos dou agora. Amem, apliquem esse amor agora, uns aos outros, apliquem na igreja isso. Levem isso a sério, porque isso já está escrito no coração de vocês, que é o amor de Cristo, assim como eu vos amei. E quando ele fala, assim como eu vos amei, isso deve ser um indicativo de graça, irmãos, para a gente. Não é um indicativo pesado, mas é um indicativo que em Jesus a gente consegue amar o nosso irmão. Em Jesus. E a gente viu isso em vários textos. Eu vou pular alguns textos aqui. Eu ia ler alguns textos, como Efésios 4:2, quando ele ora para aqueles irmãos. Efésios 4:2 diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Só que antes disso, ele ora, dizendo para aqueles irmãos conhecer o amor de Cristo no final do capítulo 3. Como em 1 Pedro 4, de 8 a 10, quando ele fala, acima de tudo, esteja o amor intenso uns para com os outros. E aí ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros. Ou como Colossenses 3, 14 e 16, quando ele fala, acima de tudo, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. E ao dizer isso, logo depois ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria. Ou Efésios 4:32, quando ele diz, antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Só que esse versículo de Efésios 4:32 já começa a nos mostrar que Deus em Cristo nos perdoou. E é em Cristo que a gente consegue a força para perdoar. Como Romanos 15:7, quando ele fala, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. A gente pode acolher as pessoas porque Cristo nos acolheu. A gente se sente acolhido. O acolhimento foi feito. A gente pode amar uns aos outros porque Cristo nos amou. Assim como eu vos amei, porque esse amor está em nós. Nós somos amados por Cristo. Nós somos reconciliados com Cristo. Então não é um peso, e não pode ser um peso. Então voltando lá, João 13:34, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus não é apenas o modelo do amor, irmãos. Aqui, Jesus é a possibilidade do amor. Jesus é o meio do amor. Eu sempre olhei para esse versículo dizendo, amem uns aos outros assim como eu vos amei, como Jesus sendo o modelo do amor. Ele realmente é o modelo perfeito do amor. Mas esse versículo quer dizer mais do que o modelo. Esse versículo quer dizer o meio, assim como eu vos amei. O próprio Jesus é o meio para que isso se torne real em nossa vida. Ele é o meio.
Porque o Evangelho é essa possibilidade, isso que a gente tem falado aqui na igreja, que o Evangelho é toda a possibilidade que a gente tem de ser diferente, de ter esse mandamento agora gravado no nosso coração, que é o mandamento da nova aliança, gravado com tábuas de carne, para que a gente obedeça e guarde os mandamentos de Jesus por amar a Jesus. Então é a possibilidade, é a acessibilidade, é a liberdade é a redenção, é o conhecimento, é o desfrute quando a gente desfruta do amor de Deus, para comunicar isso para outra pessoa. É o ter para repartir, é a comunhão estabelecida, é o amor correspondido. Tudo isso o Senhor fez acesso a nós. Esse é o Evangelho. O Evangelho é você perceber que você tem o acesso. Você tem todas as possibilidades que Deus preveu e que Deus deu. E por isso novo mandamento vos dou. É um novo mandamento vos dou. Porque é um mandamento ligado à presença de Cristo, à nova aliança, à pessoa de Cristo, à possibilidade de Cristo, à ação de Cristo em nossa vida. E é feito para a igreja, uns aos outros. Porque essa vida precisa ser manifestada em nosso meio, irmãos. Se isso não for manifestado em nosso meio, que testemunho a gente vai dar? Como que as pessoas vão dizer que nós somos discípulos de Jesus? Como que as pessoas vão entender a redenção, a liberdade? É um mandamento que nos traz a redenção, nos traz a liberdade. Então, a gente precisa entender que esse é o milagre. Esse é o milagre. Lembra da oração de Efésios? Efésios 3:20? Quando o apóstolo Paulo ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lembram disso? Por que ele está orando? Lembram? Por que ele está orando? Para que as pessoas resolvam os seus problemas? Lembram disso? Não. Ele está orando porque existe um amor que é imensurável, maior do que todas as coisas. Ele é profundo, ele é largo, ele é alto, a gente não consegue entender, ver, mas existe esse amor. E ele ora para que aqueles irmãos conheçam esse amor. E aí, orando assim, ele fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Opera para quê? Para ver nossa vida transformada por esse amor. Precisamos acreditar que o Senhor pode nos fazer pessoas diferentes. É um mandamento novo para uma vida nova. Então esse é o milagre. Essa é a nossa redenção. O Senhor quem quebranta para que a gente possa conhecer e viver o seu amor. É o Senhor que propõe uma cruz para segui-lo. Mas para quê? Pegar a cruz e colocar nas suas costas. Para quê? Para quê? Qual que é a proposta de você pegar uma cruz e seguir a Jesus? É a proposta de amar, de conhecer Jesus e amá-lo. Essa é a proposta. De vivenciar o amor dele, de ser redimido pelo seu amor, de ser transformado pelo seu amor. Qual é a obra de Deus em nós? É a obra dele fazer-nos experimentar o seu amor. É a realização que está no cumprimento dessa missão. E essa realização do cumprimento dessa missão é a gente desfrutar dessa liberdade. Então, irmãos, fica com a gente a palavra. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando a gente olhar e ver que que a gente não consegue, porque isso acontece muito na nossa vida. A gente olha para nós mesmos e vê, Senhor, eu sou tão limitado, eu não consigo. Ore para Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e age na sua vida para que você seja transformado. A obra de Deus é essa. Ore para Deus.
para que Deus escreva no teu coração agora de carne as mudanças que precisam ser feitas, para que você conheça Deus mais poderosamente, para que isso venha dele na sua vida, para que você se aprofunde nesse processo, e para que o Evangelho agora se torne real e você conheça da redenção. Redenção significa liberdade. A liberdade para você ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, para a sua pessoa, a imagem de Cristo, essa é a nossa redenção. Essa é a nossa salvação. Lembra quando eu preguei na primeira mensagem de João 17? Eu lembrei os irmãos, quando ele orou lá em João 17, ele disse, para que sejamos um, para que eles estejam em mim e eu esteja em ti, para que eles conheçam o amor com que me amaste, fazendo com que Deus mostrasse que nos ama como Ele ama Jesus. Mas por que Ele ama Jesus? Porque Jesus nos introduziu nesse veio de amor, de vida. E porque Jesus disse, amem as pessoas como eu amei. Porque o Pai ama vocês como o Pai me ama. Porque eu introduzi vocês nessa vida, nesse mandamento. E essa é a obra de Deus. E essa é a nossa salvação. Lembram disso? Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa redenção. E é por isso que a gente vai continuar falando uns aos outros, sim. Entender que tudo o que nós falamos aqui é a aplicação prática. Acolhem uns aos outros, suportem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, exortem uns aos outros, porque isso é uma aplicação prática de que vocês amam a Deus, de que o amor de Deus está no coração de vocês. Façam isso, não desanimem, suportem mesmo, perseverem, exortem, acolham, vivam, igreja, vivam, porque isso não é pesado para a gente, não pode ser pesado para a gente. Nisso o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus, se a gente tiver amor uns pelos outros, e conhecerá a nova aliança em Cristo Jesus.